Olá, tudo bem? Estamos de volta, então, ao nosso podcast Pensando Teologicamente. Sou o pastor Edilson Castro, diretor-geral da Faculdade Márcio de Baturité e também pastor da Igreja Evangélica Congregacional lá no Conjunto Esperança. E hoje nós estamos aqui mais uma vez participando de um momento do Pensando Teologicamente e trazendo um tema também bastante curioso, né? Eu sei que muitos estudantes de teologia, membros de outras igrejas, de outras denominações, têm curiosidade de saber um pouco de como funciona, do que é esse movimento chamado M12, e daqui a pouco nós já vamos estar apresentando nosso convidado, mas como de costume, nós não podemos iniciar nada sem a pedida do oração ao nosso querido Pai eterno. Então, peço você que nos acompanhe também nesta oração para darmos início aos nossos trabalhos. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, a Ti seja dado toda a honra e toda a glória. Glorificado e exaltado seja Teu santo nome, meu Deus. Queremos te agradecer, meu Deus, por mais um ano, por mais um dia que tu nos concede de vida, por mais essa tarde que tu nos proporciona, Senhor. Que tu possa, Senhor Deus, estar conosco nesse momento, direcionando, ó Pai, tudo que vai ser feito aqui. E que tudo seja feito para a honra e a glória do teu santo nome. Abençoe, meu Deus, com teu olhar de misericórdia, todos aqueles que estão nos ouvindo. Visite-os, ó Pai, onde eles estiverem, e traz a tua proteção e a tua paz. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pensando teologicamente, hoje conhecendo M12. E nós estamos aqui com o apóstolo Brunildo. E seja bem-vindo, então, apóstolo Brunildo. Amém. E a primeira pergunta que eu faço no podcast é: quem é o apóstolo Brunildo? Fale um pouco aí para os nossos ouvintes, telespectadores. Amém. Apóstolo Brunildo é 12 do apóstolo René Terranova. Faz parte da equipe apostólica do apóstolo René Terranova no estado do Ceará. Tenho formação em teologia, especialização em ciências políticas e um curso de extensão em teoria do Estado. Sou presidente atual no estado da Unipas, que é a União de Pastores e Capelães Internacional, e sou também presidente da Ormesse, em Maranguape. Sou o que mais? Eita. Esposo, pai, pastor do Ministério Internacional da Renovação em Maranguape. Esposo da Apóstola Mariana. É bom falar, porque ela está ali do outro lado, lá está te ouvindo, e tu te esquecer dela, dá complicação pai mais do tarde, Abner, viu? pai da Síria. Isso. Escritor também deste livro, né? Sonhos, a Bússola da Vida. Pronto. Acho que é isso, né? E servo do Deus Altíssimo. Esse é o mais importante, viu? Essa é a parte que mais interessa aqui para nós, né? E aqui a gente já tem aqui já alguns ouvintes. Olha aí, já começamos com a audiência boa, viu, turma? Aí já chegando aí, já nem começou ainda. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossas perguntas. Bem, apóstolo Carlos Brunildo já falou, aí né, ele é também escritor desse livro aqui, Sonhos, a Bússola da Vida. Ele até trouxe uns exemplares aqui e vai estar sorteando aí no final do nosso podcast. Você que é nosso ouvinte, fica aí ligado aí, que quem sabe você não ganha um livro aqui do apóstolo Brunildo, né? E o nosso tema hoje, então, do Pensando Teologicamente é M12. E a minha primeira pergunta que eu faço já ao nosso convidado é: o que é o M12? E emendando com isto, já perguntando: qual a diferença de M12 para G12? Amém. Chegou logo bombardeando. É bombardeando, né? Logo, é para a gente começar logo a brincadeira aqui. Esquentar o negócio. Rapaz, o M12 ele é uma estratégia de crescimento de igrejas. Na verdade, M12 é a sigla, né? Então, é Igreja em Células no Modelo dos 12. Essa sigla M12, esse movimento, a gente pode chamar assim, que nós chamamos de A Visão Celular, ele foi fundado pelo apóstolo René Terranova, o M12. A gente sabe que a história do movimento em células no mundo vem lá da Coreia. A Coreia do Sul é a maior igreja do planeta, e lá começou o movimento de células. O livro do David Yong-Chul vai falar que um certo dia ele decidiu levantar pessoas numa Coreia devastada, sofrida, para fazer evangelismo nas casas, né? E ali ele convocou os homens para uma reunião. E a história vai contar que os homens não foram. Os homens não apareceram, estava trabalhando, um monte de gente lá nos seus afazeres, etc. Então ele pensou, já que os homens não querem, eu vou convidar as mulheres. E a história vai contar que ele convidou as mulheres e as mulheres foram. E ali iniciou o movimento celular. Ele treinou as mulheres para abrir as células,
baseado na ideia de Jesus, que era o evangelismo nas casas, que a igreja, de fato, a história da igreja vai mostrar que a igreja começou nas casas, nos lares, etc. Então, as mulheres aceitaram e o projeto foi avançando. Quando os homens perceberam, os homens perguntaram, pastor, mas... Onde é que está a mulher? Nossa, pastor, rapaz. pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Aí ele pegou e disse, rapaz, é o seguinte, eu chamei vocês não quiseram. Então, as coisas estão funcionando com as mulheres. E a mulher gosta de conversa, gosta de visita, né? Gosta de ficar... Aí dá certinho, né? Tanto é que até hoje, as mulheres, na visão celular, elas têm um resultado muito promissor. Uma conquista de mulheres. De um modo geral, no meio evangélico, as mulheres são a força, né? Mas na visão celular, mais ainda. Enfim, partindo daí, surgiu o G12. O G12 foi uma ideia adaptada do movimento da Coreia. César Castellanos incluiu os 12 baseado na equipe de Jesus. Então ele pensou, células funcionam, mas eu vou organizar. Eu vou dar uma sistemática, uma organização ao funcionamento das células. Porque, tipo assim, eu tenho 1.000 células, eu tenho 2.000 células, 50.000 células. Coreia do Sul, por exemplo, é uma potência, milhares de discípulos, né? Então, o César Castellanos, vendo isso também num país devastado, pelo narcotráfico, aquela coisa toda, ele decidiu organizar isso. De acordo com ele, numa oração, buscando a Deus e tal, Deus deu aquela visão a ele, aquele entendimento de que ele organizasse e tal, e ele montou a equipe de 12. Visão celular no governo dos 12. Os 12 agora seriam o governo, ou seja, governaria, e sistematicamente, abaixo de cada 12, cada líder teria mais 12 também, que são 144, depois 1.728, enfim. Assim daria uma organização maior no crescimento da igreja. Partindo disso, no ano 2000, 99, por volta do ano 2000, surge, então, esse movimento explode no mundo, e muitos pastores do Brasil, eles vão visitar a igreja de César Castellanos. E aí começa, por exemplo, Valnice Milhomes, apóstolo René Terra Nova, né? E outros pastores do Brasil vão visitar lá o que é esse movimento que cresce tanto. E lá o apóstolo René fica algum tempo no movimento G12, adere ao encontro com Deus, pré-encontro, pós-encontro, encontro com Deus e escola de líderes. Essa é a base do G12. G12 começa com essa base. Você vai para o pré-encontro, você se prepara, uma preparação, depois você vai para o encontro com Deus, depois você volta, você vai para o pós-encontro, depois escola de líderes. Depois disso, você basicamente estaria preparado para ser um líder de célula, entendeu? E ali tudo funciona muito bem. Alguns pastores vão, só que você sabe, brasileiro gosta de inventar as coisas. Né? Brasileiro é cheio de ideia, né? Então, o que é que acontece? Os brasileiros vão para lá, participam do encontro. A história vai contar que muitos nos encontros caíam endemoniados. Essa parte é uma parte não muito boa da história. Os pastores que foram para lá caíram endemoniados. Muitos. A história vai contar que houve muita libertação e muitas, não só pastores, mas muitas pessoas que iam para os encontros naquela época, né? Você que está nos ouvindo, eu vou cortando aqui, você que está nos ouvindo, já fica aí deixa aí, né? Pastor pode ficar endemoniado, né? A pergunta que eu vou fazer depois aqui, né? Porque já que bater, a confusão é grande, né? Mas vamos voltar aqui só porque eu pego... Então, só resumindo o conteúdo, para chegar no M12, como surgiu o M12, né? Então, a partir dali, os pastores vão e eles voltam para o Brasil, alguns deles, dizendo assim, o encontro é tremendo, a estratégia é maravilhosa, mas a gente vai dar uma melhorada. Aí é onde entra o René? Não, aí é onde entra a bagunça, porque a partir daí várias situações surgiram que não estavam na cartilha de César Castellanos. Sim. Não estava no modelo, não estava, então, quer dizer, cada um foi fazer da sua forma, da sua cabeça. Eu vou acrescentar aqui uma peça teatral, eu vou acrescentar aqui uma palestra a mais, eu vou aqui criar uma situação que o encontro é tremendo, mas precisa dar uma melhorada. E o G12 era uma coisa básica, as ministrações do encontro com Deus são básicas. São ministrações que uma pessoa assim, que já tem um tempo de fé, ele senta na cadeira para assistir o encontro com Deus, ele diz assim, mas se eu já conheço, etc. Não é uma coisa descobrir a roda, não. Não é isso, é uma coisa básica. Na realidade, praticamente saiu do seu local da igreja e ia para outro local para poder sítio, ali direcionar mais a sua espiritualidade. Isso. Aí acaba tendo esse encontro, que para mim, encontro com Deus você pode ter em qualquer lugar, para você estar no sítio, não. Exatamente. Só que a temática do encontro com Deus, na verdade, ela é uma estratégia para o novo convertido. Entendi. Ela não é uma estratégia para quem já é crente, o cara está na igreja, não, mas só que todos começaram a fazer para saber como é que funcionava.
Enfim, o apóstolo René fica alguns anos no G12, depois ele sai do G12, chega no Brasil, depois de já caminhar alguns anos no G12, ele funda o M12. O M12 é um G12, posso usar essa linguagem, adaptado para o brasileiro, no meu entendimento. Por quê? O G12 é, como eu disse, pilar do G12, ganhar, consolidar, discipular, enviar. Mas, estrategicamente, para encontro, pós-encontro, escola de líderes. A apóstolo René entende que o encontro era algo muito importante para a vida das pessoas, um impacto. Essa mudança do apóstolo René, essa adaptação, gerou algum incômodo com relação ao precursor da ideia do G12? Como é que esse relacionamento entre eles ainda existe? Houve ruptura? O relacionamento existe, como eu Vamos fofocar da vida ali aqui um pouquinho, né? Eu já cheguei em 2006... Eu cheguei em 2006, mas eu conheço a história, né? Se bem que fofoca não é coisa de crente não, viu, mãe? Tá brincando, viu? Eu conheço a história. Na verdade, eu entrei em 2006 no G12. E dentro, eu fiz um encontro com Deus com um pastor que você conhece, chamado Ladgels. Conheço demais. Professor, meu amigo, esteve aqui comigo. Pronto. Esteve aqui conosco. Professor da faculdade, pastor Ladgels fez o encontro e eu fiquei muito curioso. Eu disse, rapaz, se o meu mestre teológico, pastor Ladgels, eu considero uma pessoa de alta capacidade, estudada na teologia, né? Eu disse, o pastor Ladgels fez esse negócio, deve ser de Deus. Porque as pessoas metiam o pau, né? Falavam que era do diabo. O pastor Ladgels sofreu muito, né? Isso. Com relação a essa Falava questão, que o G12 foi muito bombardeado no Brasil, né? O próprio Silas Malafaia bateu, criou livros. Hoje, vídeos, graças a Deus, né? É outra história aí, outro gancho, mas graças a Deus hoje está em paz nesse sentido, entendeu? Mas, enfim. Então, quer dizer, naquela época as pessoas batiam demais. Agora, existiu essa ruptura? Sim, existiu uma ruptura, mas essa ruptura foi dentro da bênção. O Xandeu é amigo, sem nenhum problema, não tem... Agora, na época, deve ter existido algum tipo de insatisfação, mas nada que ficasse mágoas, pendência, nada. Entendeu? Por coisas básicas. Por quê? A ideia do apóstolo René era ampliar a visão. Tem encontro com Deus é tremendo. Só que o brasileiro é muito complicado. Ele vai para o encontro, chega, diz, está impactado, ele pede perdão ao pai, pede perdão à mãe, ele chora, o encontro é um impacto emocional na vida da pessoa, só que ele entendeu o seguinte, mas por que não fazer outros encontros para formar liderança? Solidificar. Então, a apóstolo ainda inseriu dentro da visão celular, que agora é o M12, mover celular 1, mover celular 2, mover celular 3, encontro de santidade, né? Reencontro com Deus, e hoje são aproximadamente 17 encontros. Que acaba não se torna crente se não quiser só mesmo, se né? não quiser. Quem conta demais, rapaz. Quem não se tornar crente passando todos esses encontros, realmente... Já pensou? É um desencontrado. É um desencontrado. Então, assim surgiu o M12, né? Solidificado no Brasil, mais de 10 mil apóstolos nós temos hoje debaixo da cobertura do apóstolo René. E milhares de pastores. E não só no Brasil, né? Em várias outras nações da Terra. Você sabe, eu já participei, né? Eu sou um curioso, viu? Vocês não sabem, mas eu sou curioso. Eu também, por curiosidade, já participei, já fui convidado aí a alguns encontros, inclusive com você na frente ali, fazendo a parte da liturgia, né? Tive também viajando, né? Para Israel, conheci o pessoal e tudo, e sempre fica a interrogação, eu fico sempre nas interrogações. Nunca aderir à nossa igreja, não leva essa característica talvez de aderir ao M12. Mas tem algumas coisas que a gente traz curiosidade. E aqui a gente vai começar a falar principalmente de uma coisa que eu observei pessoalmente, né? É a questão na liturgia, na forma de vocês trabalharem, ter muito símbolos, né, judaicos. E aí a gente vê, por exemplo, vários apóstolos colocando em um determinado momento da liturgia, é o minorá, o sofá, né, como uma forma também, né, esse emblema de vocês aí, que vocês têm, carregam sempre esse broche aí, né, tem um anel também, às vezes é um cordão, né, e a gente vê muito isso, o talit, né, talit também, né, por quê, para quê, e qual o significado disso dentro do movimento, porque é uma característica de vocês. Praticamente assim, o M12 é muito forte nisso, né? Tanto é que vocês também, para quem não sabe, existe quase que um calendário, eu diria, a ser seguido todo ano, né? E uma das partes desse calendário de todo o movimento
E a Israel, onde vocês fazem aquelas caravanas Isso. com milhares de pessoas ali os acompanhando, né? Tem a festa do tabernáculo, tem a caminhada, eles fazem lá a marcha, né? Lá dentro da Marcha das Nações, né? E por que, para que esses símbolos? Como é que você explica essas práticas judaizantes dentro do movimento 12? Eita, Jesus! Aí você falou em judaizante, eu me lembrei de um pastor que foi para Israel, ele chegou e o pessoal pegando muito do peixe, agora o cara vai judaizar a igreja e tal. Ele chegou e disse assim: amados irmãos, eu estou vindo de Israel, mas eu quero dizer que eu não vou judializar da igreja. Não judia não, porque já é complicado judaizar, ainda vai judiar, então. Se bem que tem muito pastor que judia da igreja, né? Eu vou judiar da igreja, vocês fiquem tranquilos, né? Eu já estou com um monte de perguntas sobre isso aqui, viu? Meu pastor Edilson, rapaz, eu digo assim, essa oportunidade do podcast que está nos dando aqui, ela é muito interessante, porque a visão celular, a ignorância das pessoas que não estão inseridas no movimento do M12, traz muito transtorno, né? Trouxe muito transtorno para o apóstolo René e traz muito transtorno para nós, a má interpretação, a perseguição, né? Eu sou pastor hoje, presidente da minha cidade, da Ormestre da minha cidade, mas os pastores mesmo me confessaram depois que eu assumi, amadureci lá com eles muitos anos. Eles disseram, rapaz, tu é crente, né? O pessoal chega e diz, rapaz, olha, além do M12, tu é crente, rapaz, né? nós queríamos te eleger como presidente aqui, mas a gente sempre ficou com medo. Desse negócio de M12, como se fosse uma coisa muito... mal, esse cara vai criar problema e tal. A apóstolo ele foi perseguido, foi tirado de trio elétrico da cidade de Manaus, em marchas, no começo da visão, no começo do G12, entendeu? Porque era taxado de herege. Entendeu? Então, quer dizer, mas quem está dentro do movimento de M12 sabe que não é nada disso. Mas respondendo o seu questionamento, eu pergunto e você vai responder que você é o professor. De onde veio a nossa Bíblia? Nossa Bíblia veio de Roma ou nossa Bíblia veio de Jerusalém? Nossa Bíblia veio de onde? Quando nós abrimos a Bíblia, que a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai ver as histórias de qual povo. A gente vai estar inserido em qual contexto geográfico. Não é Roma. Nós não estamos inseridos no contexto geográfico romano. Nós estamos inseridos no contexto geográfico e na história do povo de Israel. Então, por que as nossas igrejas, por que o evangelho no Brasil foi mais romanizado, culturalmente falando, do que judaico? Porque o nosso cristianismo é o judaico-cristão. Mas, de certa forma, se a gente observar, a gente vai ver que a parte judaica foi tirada do evangelho. E foi inserido dentro do nosso contexto de evangelho, mais o romanismo. Até na prática de ofertar. Culturalmente, trouxemos as práticas de oferta lá do movimento romano, da Igreja Católica, por exemplo. E várias atitudes, vários modos de agir nosso, a gente trouxe do catolicismo. Então, esses símbolos, essa simbologia, isso que nós utilizamos, isso é um bottom sacerdotal. São as pedras que estavam inseridas no peito do sacerdote. Isso aqui eu não estou usando porque me protege, né, porque é obrigado. Não, simplesmente eu olho e me lembro que os sacerdotes utilizavam o boto sacerdotal. Então, quando alguém me pergunta, eu digo, as 12 pedras simbolizam os 12 de Israel, as 12 tribos de Israel. E o sacerdote utilizava isso no peito. Então, é uma questão simbólica, não tem nada espiritualizado nisso. Ah, mas vocês trazem os símbolos de Israel para dentro da igreja, vocês utilizam isso. Sim, mas são símbolos. Eu preciso ensinar para o meu povo que existiu a menorá. Por que eu tenho que esconder a menorá? Dizer para eles, não existe mais, isso é Velho Testamento. Por que eu não posso chegar para o meu povo e dizer, pessoal, isso aqui é um símbolo. Isso é a menorá. A menorá significa 7 braços acesos, o sacerdote ia lá todos os dias acender a menorá. Cada braço da menorá simboliza a luz daquele dia. Essa luz aponta para Cristo, a menorá aponta para Cristo. O cristianismo não está baseado na menorá. O cristianismo está solidificado na cruz. Mas a menorá existiu. A menorá foi uma prática da nossa história judaica cristã. Então o povo é ignorante. Chega pessoas de outros ministérios da nossa igreja que não sabem o que é a menorá, que é o mesmo candelabro. Não sabem o que é o talite, que é uma veste sacerdotal utilizada pelos sacerdotes no Antigo Testamento. Não sabem o significado de uma arca. Eles não sabem o significado da história do Velho Testamento. É como se tivesse tirado o Velho Testamento e apenas ensinado para o nosso povo novo. Mas dentro do M12, ninguém é obrigado. Ninguém está mandando, coloca a arca lá, cara, senão tu não é do M12.
tu usa o bota, senão tu não é apóstolo. Tu usa o talite. Não, nem pelo contrário, isso nunca foi falado por apóstolo René. Simplesmente a gente vai para Israel, acha bonito, acha interessante, traz. Aquilo não tem... Agora, tudo, pastor, tem um significado espiritual. Tudo aponta para alguma coisa. Eu prefiro ter uma menorá na minha casa, ensinar para os meus filhos a história daquele objeto. Eu prefiro ter uma arca e explicar para eles, porque eu estou explicando a Bíblia para eles. Estou explicando a história. Do que eu ter símbolos pagãos. Os pagãos não tinham símbolos? Não tem imagens, etc. Então, quer dizer, por que nós não podemos ter como símbolo? É muito importante vamos se curvar diante da arca. Esse esclarecimento aí, porque eu acredito que o que preocupa muito é dar a esses elementos, esses objetos, algo sagrado, algo assim que não é aquela coisa ali, aquele objeto ali, ele vai trazer a cura, né? Isso nunca foi ensinado em M12. Agora, como ele diz, tem pastor que inventa, entendeu? Mas não vem de apóstolo René, não vem dos apóstolos M12. Os pastores que entram na visão, ninguém está dizendo para eles, tu tem que comprar uma arca, tu bota o povo para se curvar diante da arca, tu tem que comprar um chofá para tocar, porque senão... Não tem nada disso. Tudo são símbolos que apontam para uma história, entendeu? Que tem um significado espiritual. Tem, historicamente também. Perfeito. Vamos começar aqui, que o chat está bombando aqui, já tem pergunta demais aqui. Eita, eu vou começar aqui, eu vou pegar lá do começo, mandando abraço. Rapaz, tem pergunta. Eita! Vamos lá, né? Primeiro que é o pastor Vital, né? Abençoa nada aí. Ednei também, seja bem-vindo, Ednei. Pastor William, aqui tem um bocado de pastor aqui conosco hoje, né? Irmã Vânia também está conosco, Jonas Andrade, Nicole Mendes, pastor Carlos Eduardo também, Marcilene, vamos lá, Jamile, eita, Glória, está falando aqui, o Marlon está conosco. Vamos aqui pegar logo uma pergunta que eu vi aqui no chat de um pastor, que é o Valdemir, que é teólogo, que é professor, que é proprietário de seminário pentecostal da Assembleia de Deus, né? E que ele está sempre participando com a gente, é um estudioso da palavra, né? Então, logo dando referência aqui, um abraço, meu querido Aldecir, para você ir para cá, Valdemir, pelo amor de Deus, é o pastor Valdemir. Amém, nada, ele é Calcaia, né? Calcaia, né? Calcaia, acho que é Calcaia mesmo. Bem, pergunta deles: todos os demais ensinos doutrinários, ele bota entre parênteses agora a palavra, como a regressão, encontrados no G12, são encontrados no M12 ou existe alguma diferença? Vocês trabalham com regressão lá? Como é isso aí, Grande? Pronto, rapaz, essa parte é boa. Parabéns pela pergunta. Parabéns, muito boa. Volto para a mesma história, a invencionice. Vou até tomar aqui toma um cafezinho sem açúcar. Porque essa regra de regressão aí pegou aqui. Rapaz, eu me lembro de uma história muito interessante. O meu pai fez encontro com Deus, hoje ele tem 74 anos. Na época ele já tinha uns 60 e poucos anos, né? 67, por aí, 65 anos. Quando eu fiz o encontro com Deus, cheguei muito empolgado. Rapaz, eu quero isso aqui para a igreja, eu achei interessante, foi muito bom para mim o encontro com Deus, etc. Eu vou levar meu pai. Pai, o senhor vai para o encontro? Meu pai é pastor, né? Hoje está jubilado e tal, mas é pastor de uma congregação minha lá no Henrique Jorge, né? E eu cheguei e disse, pai, nós vamos para o encontro é tremendo e tal. E meu pai pegou e compartilhou, né? Batista Nacional, como nós éramos. Eita, né? Jesus. Compartilhou com outro pastor, já mais antigão. O pastor disse, pelo amor de Deus. Não vá, não, que você vai. Pastor Bruno, o senhor não vá para esse negócio, porque eles vão regredir a sua mente. E o senhor vai voltar a ser uma criança. Misericórdia. O negócio é voltar. Aí a pessoa, como é que traz esse retorno depois? É igual o Nicodemo, devolve a ser criança por meio de sua mãe. Na verdade, eu não vou dizer, pastor Adilson, que nunca existiu técnicas de regressão. Pode ter existido, mas não foi uma prática ensinada nem lá de César Castellanos, principalmente de apóstolo René. O que existe... Porque isso, inclusive, é perigoso, claro, né, apóstolo? Porque nós estamos falando de algo relacionado à psicologia. Claro, e nós vamos ter lá amadores, né? Nessa questão psicológica aí, né? É uma técnica de manipulação da mente, a regressão. Uhum. Na verdade, pode ter acontecido. Não vou botar a mão no fogo, eu não sei. Você não faz isso não, né? Não. Deus o livre. O que nós fazemos no encontro, eu acho que o que ficou confundido na cabeça de muita gente é a palestra da cura interior. Eu acredito que a palestra da cura interior, alguém andou enfeitando essa história e entrou com a questão da regressão. A palestra da cura interior, ela não é uma palestra de regressão. Ela vai mostrar que o ser humano precisa. O ser humano é corpo, alma e espírito, ele precisa tratar o corpo, ele precisa tratar o espírito.
Senão o ser humano não precisava ir para um psicólogo. Ele não precisava fazer uma terapia. Então, a palestra da cura interior, inclusive, ela tem uma base psicológica. Ela tem conceitos bíblicos que vão mostrar para a pessoa que a pessoa tem uma necessidade, ela tem que procurar os seus traumas, ela tem que buscar em Cristo tratar os seus traumas. Pastor, nós temos que desmistificar. Porque... Aí vocês, na palestra, vocês trabalham essa importância de buscar o autoconhecimento. Isso, né? O autoconhecimento. Procure saber no seu coração, através dessa palestra. Na palestra, nós vamos mostrar comportamentos. Entendeu? Vários modelos de comportamento. Por que o comportamento de um invejoso? Por que ele é invejoso? Uhum. O comportamento de um cara, na palestra, vamos falar da cura interior, de uma pessoa que tem fobia. Por que ele tem medo de espaço fechado? Por que ele não fica num ambiente desse aqui? Por que ele não entra no elevador? Vocês utilizam muita técnica do coach? Está muito enraizado no M12, não, o coach? Não, há algum tempo atrás foi enraizado no evangelho de modo geral, né? Uhum. Isso tinha muito, né? Ainda tem alguns pastores, mas são coisas específicas de cada pastor. Na visão celular, não. A visão celular continua a mesma, do mesmo jeito. A visão celular é o básico, é o beabá, é pegar o cara lá, botar ele numa célula, levar ele para o encontro com Deus para ele aprender o que é cura, libertação e santidade. Qual o básico de todos os encontros da visão M12? Cura, libertação e santidade. Primeiro, libertação. Uhum. Depois, a cura. Depois, a santidade. Qual a diferença de uma igreja do M12 para uma igreja que não está no M12? Basicamente, que nós entendemos, do nosso ponto de vista, que o caminho que um cristão deve seguir ele precisa passar por um processo de libertação. Depois, ele precisa passar por um processo de cura interior. Depois é que ele vai viver a santidade. Nos modelos a qual eu me converti, o cara chegava já falando em línguas. Não que não possa, mas ele era induzido a viver a santidade, e muitas vezes uma falsa santidade, porque ele tinha que falar em línguas. Se ele não falasse em línguas, ele não estava mostrando para as pessoas que ele tinha santidade. Mas a proximidade dessa santidade não vem através exatamente da busca do próprio Espírito Santo, de Deus e tudo? Por que eu devo ficar indo para o M12 se eu posso, a santidade vem através do Espírito Santo na minha vida? Claro, porque o M12 é uma ferramenta. Você busca Deus na sua casa, mas eu estou lhe apresentando uma ferramenta de você buscar Deus junto conosco ali. Então, nesse formato, eu não precisava ir para um psicólogo. Eu vou ficar em casa. Eu sou um cara traumatizado, eu estou querendo suicidar. Eu não vou procurar. Vou ficar aqui, que aqui também eu consigo me libertar. Então, o M12 é uma ferramenta que lhe ajuda dentro da Bíblia a você participar de um momento, de um final de semana, de um encontro, onde você vai compartilhar. O cara não vai para compartilhar das dores dele? Ele não vai lá para dizer eu era um alcoólatra, mas eu venci o alcoolismo? Por que ele não pode ir para o encontro dizer eu vim aqui para o encontro com Deus, eu no encontro com Deus eu ouvi essa palestra, eu ouvi essa palestra de libertação, olha aí, eu descobri que tem maldição hereditária, eu descobri que no meu passado meu pai era desse jeito com a minha mãe, e agora é por isso que eu reajo dessa maneira, porque a gente imita comportamento, e às vezes o marido mau é porque ele viu isso acontecer na vida do pai dele, da mãe dele, e ele se tornou esse cara mau, violento, etc. Então, a visão celular é uma estratégia para ajudar, biblicamente, toda respaldada na Bíblia. Não tem nada de mais, não tem nada de regressão. Nunca existiu isso no modelo M12, nunca existiu isso. Tá vendo aí, viu, pessoal? Não é regressão não, viu? Se você for convidado para um encontro com Deus... Pode ir sem medo, pode irmão. Ficar quietinho, que você vai voltar adulto e volta adulto, não vai chegar a ser criança, amor né? de feliz. Né? Ok, aqui nós estamos aqui. Eita, Jesus, vamos lá, né? Por que todo ano tem que ir para Israel? Pergunta aqui um rapaz aqui. É só pergunta boa. Por que tem que ir para Israel, rapaz? Não dá para poder servir a Deus aqui só no Brasil mesmo, não? Tem que ir lá, não? Tem que ir lá? Dá. Porque tá cara a passagem, viu, pastor? Para ir para Israel não é qualquer um que pode ir, não, viu? O negócio tá... boca tá quente. O resto comando ouvinte aí. Aqui tem escrito Vingadores, eu não sei porque. Vingadores. Eu não sei quem é o Vingador, não, mas tá Vingadores aqui, eu não sei. É um pseudônimo, né? Eu tô indo aqui de acordo com o que estão mandando, né? Por que tem que ir para Israel? Deve ser o coisa, o Homem Elástico, né? Quem mais que são os Vingadores? Eu pergunto, por que o médico tem que ir para um seminário de aperfeiçoamento nos Estados Unidos? Por que o policial tem que se aperfeiçoar nas forças policiais? Por que cada profissional... O pastor não é um profissional, deixando um aspas aqui. Mas por que cada profissão tem que buscar sua especialização? E por que só o pastor não tem o direito de buscar o aperfeiçoamento bíblico? O M12 nunca obrigou ninguém a ir para Israel. Mas o apóstolo René, que é um amante de Israel,
incentiva, dizendo, pessoal, venha para Israel que você vai crescer espiritualmente. Entendi. Você vai andar na Bíblia. Meu pastor Edilson, uma coisa é eu ler a Bíblia e o cara dizer assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Aí eu digo, olha, rapaz, como é que o camelo vai passar no fundo da agulha que a vovó costurava? Aí quando eu chego em Israel, eu digo, não, mas essa agulha aqui não é a agulha da tua avó lá não, do Brasil. É essa agulha aqui, essa fenda no muro de Jerusalém. Uhum. É o cara dizer, rapaz, João Batista comia gafanhotos no deserto. Aí eu olho pro gafanhoto lá na minha casa, o grilo. Aí tu não tem aí nem eu digo, rapaz, o João Batista comia isso. Aí quando eu chego em Israel, eu descubro que o gafanhoto não é aquele inseto. Entendeu? A fruta do deserto. Então, quer dizer, ir para Israel é conhecimento, meu irmão. Pessoal, por favor. Abrir a mente. Eu não sabia disso. Pois é. Eu estava me abrindo minha mente aqui. Eu quero aqui registrar minha ignorância ao vivo, né? Eu não sabia que o gafanhoto era fruto do deserto, não. O primeiro bicho, por isso que eu olhar para esse João Batista tem quase comer esse bicho feio. De acordo com os estudiosos e guias que são formados para orientar as caravanas, eles dizem, o gafanhoto que João Batista comia no deserto é esse aqui, essa fruta ali. Vou tirar aqui para vocês. Ele tira e nos se alimentar de gafanhoto. Rapaz, pastor, tem umas perguntas aqui. Eu estou coçando a cabeça. Vamos para o intervalo, porque depois do intervalo nós vamos começar aqui. Bota aí 2 minutos que eu tomo aqui uma aguazinha, viu? Porque tem umas perguntas aqui vai começar olhando aí, viu, pastor? Falar do curso de administração para mim é muito fácil, porque foi ele quem proporcionou tudo da minha carreira. Ou seja, é um curso que pode mudar a vida das pessoas. Esse curso de administração, você pode ser inserido no mercado de trabalho mais rápido. Por quê? Porque você aprende sobre gestão de pessoas, marketing, logística, financeiro, administração ambiental, hotelaria, que eu tanto amo, consultoria e dentre tantas outras possibilidades que o curso de administração dá. As empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes, todas elas usam a administração, os princípios da administração, as ferramentas administrativas. Ou seja, quem domina a técnica, quem entende de administração, claro, com certeza vai ter mais possibilidades no mercado de trabalho. No curso de administração, você aprende desde cedo, logo no primeiro semestre, logo no início, você aprende a trabalhar o seu comportamento profissional, você consegue aprender o empreendedorismo, a logística, você aprende a usar ferramentas de gestão, de controles, todas as ferramentas que as empresas usam em suas gestões. Para você ser um profissional de sucesso, você vai precisar ser uma pessoa criativa, dinâmica, determinada e uma pessoa que consegue dar resultados, tanto para as empresas, para as organizações, como para você mesmo. Agora deixa eu improvisar um pouquinho. Produção, só um pouquinho, tá? Deixa eu improvisar. Gente, o mundo está passando por várias transformações e você precisa ser transformado pelo curso de administração. Então, vem para a FMB ser transformado, tá? Porque lá o seu sonho está ao seu alcance. Ok, voltamos ao nosso podcast de hoje à tarde, né? Falando um pouco, conhecendo tudo sobre o M12 com o nosso convidado, apóstolo Carlos Brunildo, né? E aqui no chat nós temos aqui muitas, mas muitas perguntas mesmo. Eu vou então, apóstolo, aqui já começar
a perguntar, tem aqui eu vou saltar alguns, mas aqui vai lá. A Ana Flávia, ela pergunta, rapaz, é muita pergunta aqui, mas vamos aqui. Ana pergunta o seguinte: por que colocar medo nas pessoas, dizendo que se sair da igreja que estão congregando, aí ela botou para M12, e for para outra, Deus vai amaldiçoar suas vidas e casamento? Acontece isso, pastor? Se acontecer com ela, a gente tem que pegar esse pastor que fez isso, né? Não existe essa prática. Agora, é um caso isolado, a gente tem que saber o motivo, os porquês. Todo mundo é livre, pastor. Todo mundo vai para onde quer, entendeu? Outra coisa, não existe Deus essa não maldição. Não. Deus está igreja, independente, né? Disso, A não existe isso. Entendeu? Essa... Não existe, irmã. Se alguém fez isso, sinto muito, está totalmente errado. Você pode ser hoje de uma igreja do M12, amanhã você decide ser de qualquer denominação. Agora, o que é orientado, não só na minha igreja, acredito que na sua, em todas, é o seguinte: tu vai sair da igreja, conversa com o pastor. É o que nós chamamos de pedir a bênção do pastor. A pessoa diz: não preciso pedir bênção de ninguém, não. Amém, irmão, tu é livre. Entendeu? Agora, eu acredito que existe uma autoridade sobre a minha vida, que não foi eu que pedi, mas foi que Deus que me deu, Deus deu para você também, como pastor e todos, e que nós temos que honrar a autoridade, seja do pai, da mãe, do policial, do professor, do pastor. Então, o que é que custa? Pastor, estou insatisfeito aqui com a igreja, seja do M12 ou de qualquer outra, eu vou sair por motivo A ou B, então não quer dizer o motivo, só queria que você orasse por mim, para me sair na paz, a gente continua sendo amigo, vamos morar no céu, porque se a gente tiver inimizade, tiver pendência no coração, ninguém vai mesmo, né? E fica todo mundo em paz. Agora, as pessoas saem, atropelam, tomam suas decisões arbitrárias, às vezes o pastor não tem maturidade, às vezes é o membro da igreja que não tem maturidade, às vezes sai falando mal da igreja. Porque se eu sou um membro da sua igreja, pastor Edilson, se eu não estou satisfeito lá, eu saio numa boa e vou para outra igreja. Mas eu também não vou ficar falando mal do Senhor. Então existe muita prática de mau caratismo no meio evangélico, infelizmente. O cara sai da igreja, mas a igreja não sai dele. O cara sai da minha vida, mas continua me perseguindo, continua olhando a minha vida, sabendo o que é que eu estou fazendo. Tem gente que nunca deu R$1 para mim para Israel, mas está preocupado na minha cidade porque eu fui para Israel 8 vezes. Oh, mas se ele não deu R$1 para mim para Israel, por que ele está preocupado? Quem tem que estar preocupado é as pessoas que estão dizendo para mim todo ano: aposto, eu quero que o senhor vá. Nós vamos pagar para o senhor ir. Ah, mas o cara está fora da igreja. Diz: o cara está manipulando o povo para ir para Israel. Eu não estou manipulando ninguém. O povo é que está dizendo que quer que o pastor dele vá lá aprender mais sobre a Bíblia, porque viu que ao retornar de Israel, eu retornei com mais conhecimento. Que é como se fosse para mim, eu pagar aqui o passeio para o pastor. Vou pagar aqui as férias dele, só que eu quero que ele vá para Israel. Porque voltando para o assunto de Israel, se você quer passear, você não vai para Israel. Você vai para os Estados Unidos, você vai para Paris. Vai aprendizado. Pronto. Exatamente. Você sabe que você já foi, como é. Entendeu? Então, quer dizer, muitos que criticam e perseguem não estão inseridos, né? Então, falam por não saber. Né? Aqui tem uma pergunta parecida da Larissa, eu vou passar aqui adiante eu vou passando, ela vai complementar, né? Porque ter tanto testemunho triste, ela está dizendo que é um modelo também, que talvez seja dentro da vivência evangélica dela, talvez na igreja dela que ela está lá, ou saiu, não sei, porque dá tanto testemunho triste como doença e separação de membros que saíram para implantar medo nos que ainda estão na igreja. Né? Algumas pessoas dão exemplo. Por que alguns, eu acho que é dessa liderança, eu acho que é falta da liderança, dá tanto testemunho triste, tipo assim... Fulano saiu, tá pagando preço. Tá pagando preço. Fulano saiu, ó. Tá doente, separou, entendi. Tá no inferno na banda, né? Entendi. E se você sair, vai estar no mesmo rumo dele. Entendi. E aí, tipo, utilizando isso como ameaça. Tá fazendo essa pergunta. Por quê, né? O liderança faz isso. Eu acho que isso é um característico. Eu acho que a liderança não deve utilizar disso, mas sempre deve existir o alerta. As pessoas também têm que ter consciência de que as atitudes delas vai gerar algum tipo de colheita. E nós estamos vivendo num tipo de evangelho que as pessoas só querem as benesses. Elas não querem a responsabilidade. Elas acham que vão tomar atitudes extra-bíblicas, atitudes que ferem o princípio, que ferem a palavra, e que isso não vai lhes trazer nenhum transtorno. Logicamente, não deve se explorar isso. Não deve se sensacionalizar isso, né? O cara saiu, se ferrou todinho. Se tu sair, tu vai também se ferrar. Eu acho que não é esse ponto. Mas deve se alertar do povo de que tudo na vida tem uma consequência.
Vai depender de como a pessoa saiu. Aí volta para a questão da autoridade. Pastor Edilson, eu não sei você, mas eu entendo a autoridade como o seguinte: eu posso não gostar do senhor, mas se eu lutar contra a sua autoridade, eu estou lutando contra aquilo que Deus lhe deu. Deus, ele tem um negócio com a autoridade. Porque a autoridade é constituída por Deus. A gente pega o exemplo próprio Davi, né? Mais que Saul acolá perseguindo e querendo matar, e Davi pega foi assim, lá ai de mim pegar no ungido de Deus. Por que Davi não se aproveitou? Teve a oportunidade. E Saul já estava. Deus já tinha desistido de Saul. Mas ele não mexeu com ele não se aproveitou da situação por causa da autoridade que estava sobre ele. Então, as pessoas precisam entender que ainda existe autoridade constituída por Deus. Agora, não posso usar da minha autoridade para subjugar as pessoas. Eu fico preocupado, dar um adentro aqui, eu fico preocupado nessa questão de externar, às vezes, como exemplo, como você acabou de falar, olha, fulano saiu e a vida dele tá desse jeito, tá ABC. Né? Hoje a gente também tem, aí eu dou aqui um alerta à liderança, né, aos pastores também, que hoje tudo gera processo. Então, se você, no seu púlpito, né, um líder também pega assim, olha, fulano de tal, quando você nomina a pessoa e esse registro dessa nominação, ela é fácil de ser provada, pode haver também, e aí pode haver tudo gravado, né? Pode haver sim processo, danos morais, né? Por conta de você estar externando. A gente trabalha muito, eu estou trabalhando muito em cima do direito religioso, né? E a gente tem percebido muito isso, né? A gente tem que ser muito atento na fala, porque hoje toda a igreja pode ser processada e não falar do pastor, às vezes, poxa, ele está numa boa intenção de dar o exemplo. Mas no momento que ele nomina a pessoa e diz, você está colocando essa pessoa também, né? Expondo essa vida, a dignidade dessa pessoa junto à igreja. Então, muito cuidado. Não, jamais expor nominalmente. Exatamente, porque mesmo que não exponha, teve uma jurisprudência agora, há pouco tempo teve uma situação em que um pastor, isso foi no Rio de Janeiro, e eu me lembro bem desse caso, em que o pastor pegou e disse exatamente assim, tem gente, né, que faz assim, tá assado, mas da forma que ele falou, embora não tenha dito o nome, toda a igreja sabia quem é a pessoa, né, porque ele deu características, né. E aí o que acontece? Essa pessoa entrou contra a igreja, contra o pastor, e recebeu indenização R$20 mil. Tome. Então, assim, olha, hoje não brinque com a justiça. Eu acho que quem saiu vive sua vida. Viva sua vida, o pastor. O pastor vai tocar a vida com aqueles que ficaram com ele. Eu acho que os pastores olham muito para os que saem. E a gente tem que olhar para os que estão com a gente. Pastor, talvez eu seja um pastor diferente de muitos. Quando um membro da minha igreja chega assim, pastor, eu sinto de Deus sair. Eu digo amém. Eu não pego nem por quê. Vai, amém. Deus, e que Deus acompanhe, e a porta está aberta. Se tu quiser voltar, tu volta. Exatamente. Vai para onde tu te sente bem, meu irmão. Esse é o melhor caminho. Né? E a gente deixa e abençoa. Eu abençoo todo mundo que quer sair da minha igreja. Vai, tudo, volta, depois vai e volta. É verdade. E fica nessa folia, eu vou deixando aí. Que a igreja a gente entende que a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo, né? Verdade, e deixa Jesus tomar de conta, né? Por que tantas... Vamos falar de dinheiro, pô, eu tô falando de dinheiro. Rapaz, falando de dinheiro aqui, né? Daqui a pouco o pastor vai pedir, daqui a pouco ele coloca o Pix deles aí. Se quiser, a gente coloca na hora. Eu tenho aqui as perguntas aqui, rapaz, vamos lá. Aqui o pessoal falando de Israel, mas eu peguei aqui uma pergunta dos Vingadores de novo, né? O Vingador tá com O Vingador tá aqui, do filme. Por que o dinheiro é uma forma de selar coisas no mundo espiritual, né? Qual a base bíblica para isso? Realmente eu já vi, né? Muito aquela campanha, aquela assim, de assim, olha, faça, né? Coloque isso daqui, né? E vamos selar esse compromisso, né? Esse compromisso com Deus através do Se o Vingador tiver lido a Bíblia, ele deve ter lido a parte na Bíblia que fala de votos. O Vingador deve ter lido na Bíblia a história da mulher que recebeu o profeta. Agora imagina a cena, o profeta chega na casa dela, a mulher está quebrada, só tem um bolo para fazer para ela e o filho, ela diz assim, eu só tenho um bolo, profeta. Eu vou comer e vou morrer, porque eu não tenho mais comida. E o profeta olha para ela e diz assim, faça o seguinte, você vai fazer esse bolo agora e quem vai comer sou eu. Imagine eu chegando aqui no Maracanã. Miserável. Eu chegando no Maranguape, eu chegando em Fortaleza, qualquer lugar aqui, dizendo o seguinte, olha, rapaz, tem uma mulher passando fome na calçada.
e ela só está com o bolo, ela vai comer e ela não tem mais comida. Eu vou chegar lá como pastor e dizer, minha senhora, me dê o bolo, quem vai comer sou eu, e eu vou lhe abençoar, e nunca mais vai faltar comida na sua casa. Foi isso que o profeta fez. E a Bíblia vai contar que não faltou. Então, quer dizer, existem muitas passagens bíblicas que vai mostrar isso. O poder de se plantar e se colher. A Bíblia é um livro de leis, meu pastor. Existem leis bíblicas que quando são cumpridas, até quem não entende é beneficiado. A lei da semeadura. Nós cremos na lei da semeadura. Nós acreditamos que quem planta, colhe. E não é só dinheiro não, irmão, para responder a sua pergunta. Não é só dinheiro. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Sabe aquela história que os nossos avós diziam? Quem faz aqui vai pagar aqui? Pois é, isso é lei da semeadura. Isso vai existir. A gente está acostumado a ver na vida das pessoas. Então não é relacionado a dinheiro, não é para induzir as pessoas a darem dinheiro. Existem votos. Existe, a Bíblia mostra isso. Existe contribuição financeira. Esse final de semana agora, na nossos cultos, a gente tem um momento que a gente ministra a palavra da oferta. Aí a gente ministra a palavra da oferta, ela é por volta de 10 minutos. O culto tem 2 horas. A gente separa 10 minutos do culto para dar uma palavra de oferta, explicar um texto bíblico que vai falar de dinheiro. Aí tem um abençoado que chega na igreja, um e outro que não conhece, chega assim, rapaz, não veio mais não. Aí pergunta, por quê? Não, rapaz, porque só falou de dinheiro. Aí eu digo, não, eu acho que ele está falando de outra igreja. Aqui só foi 10 minutos de dinheiro. Eu, quando novo convertido, que fui em algumas igrejas e conheço, via em muitas denominações o cara pedir 3 ofertas por culto. A gente dá uma palavra de explicação bíblica. Ninguém pede oferta. A gente explica o porquê de ofertar. E tem gente que ainda acha ruim. Agora, todo mundo sabe que a igreja é sustentada pelo financeiro. A igreja precisa do financeiro. A igreja precisa das finanças. Quem criou a oferta foi Deus. Certo. Rapaz, o pessoal está batendo muito nesse negócio, dizendo aqui que o pessoal sai da igreja e é perseguido. Enfim, já tem bem umas 10 perguntas. Depois você manda para me dizer quem é esse pastor que está perseguindo, esse apóstolo. Por quanto membro, quando aqui o Vingado pergunta, quando o membro sai do M12, ele é dito como rebelde. Se ele for isolado, rebelde, vai ser chamado de rebelde. Qual o fundamento bíblico e teológico para a continuidade hoje? Qual o fundamento bíblico? Essa daqui é boa. Qual o fundamento bíblico e teológico? Eu gosto quando tem essas perguntas que bota teologia e Bíblia no meio, né? Rapaz. Qual o fundamento bíblico e teológico para a continuidade? Hoje, falando que nós já estamos na graça, né? Vivemos a prática das primícias. Porque realmente você tem essa questão da primícia para o pastor. O povo aí esse povo é do M12 ou é desviado? Esse povo aqui conhece bem o modelo, viu? Esse povo aí deve ter sido da guia da visão, que dá primícia. Esse aqui está falando beber até uma águazinha. Beba uma água para responder isso aí, porque você trazer agora respaldo bíblico para a continuidade da questão da primícia, já que hoje vivemos na graça. Essa é a pergunta dele. Pronto. Eu vou tomar um café amargo, que Tome amargo, que tem que ser amargo. Daqui para mim é esse aqui. Esse negócio vai demorar mais de 1h30, viu, pessoal? Hoje não tem jeito não, porque tá bombardeando aqui, vai até umas 2 horas, pelo que eu tô vendo. As pessoas têm um negócio de dizer o seguinte, rapaz, nós estamos no tempo da graça. Na graça, isso não existe mais. Na graça, a gente não deve... Irmão, se a gente for por esse pensamento, nós vamos rasgar o velho. Jesus cumpriu... Só ele cumpriu a lei, meu pastor. Ninguém conseguiu cumprir. Mas não foi destituído, não, o Velho Testamento. Nós acreditamos num negócio chamado princípio. É obrigado o cara a dar a premissa? Existe base bíblica que obriga ele? Não. Mas existia em Israel uma prática que ainda existe hoje das pessoas primiciarem no sacerdote. Qual o percentual, pastor, que é o da rabino. primícia? O rabino. O rabino recebe primícias. De qual percentual? A primícia, como o próprio nome diz, é um dia de trabalho. O hábito judaico era entregar a primícia de um dia ao sacerdote. É uma oferta para o sacerdote. Existe base bíblica no tempo da graça, no Novo Testamento, está dizendo, entregue a primícia. Não, a gente tem que estudar o Velho Testamento mesmo. A gente tem que ver que isso era um hábito, que não é obrigado a fazer hoje, que não é obrigado a exercer. Mas a vida inteira, o povo de Israel fez isso. A primícia era uma semente, uma oferta destinada ao sacerdote. A porcentagem é calculada logo em 3%, porque você ganha 100%, divide para 30 dias, vai dar 3%. Ah, mas eu saí da igreja do M12 porque eu era obrigado a ser primicista. Mentira. Nunca na igreja do M12 ninguém obrigou ninguém a dar primícia.
E o pastor olha com olhar Não. diria assim, diferenciado para quem dá e para quem não dá? Eu tenho uma equipe de 12 líderes. Eles não dão primeiro. Uma parte dá e outra parte não dá. Bando de desviado. Tô brincando, viu, pessoal? Entendeu? Por quê? Porque, vamos primiciar o apóstolo, rapaz. Só para você ter ideia, porque nós não obrigamos nada. Eu digo pro cara lá na igreja, meu irmão, tu não é obrigado nem a ser crente. Tu acha que eu vou te obrigar a dar dinheiro para mim? Agora, eu acredito que se tu tiver um coração de honra, um entendimento e disser assim, rapaz, eu vou tirar uma parte do meu trabalho e vou dar pro cara que ora por mim, o cara que vai me atender de madrugada, o cara que... Eu digo para as pessoas lá na igreja, irmão, se tu morrer antes de mim, eu vou contigo até no caixão, porque tem igreja aí que não vai, não. Tem igreja por aí que quando o cara morre, ele não vai nem no enterro. Então, do jeito que tu tem uma aliança comigo, eu tenho contigo. Independente de ser primicista ou não estamos falando de dinheiro. Agora, o cara primicia de coração, pastor Edilson. Ele disse, apóstolo, eu reconheço que quando eu vim para a igreja, o senhor me ajudou. O senhor fez 20 gabinetes comigo e a minha esposa. A minha irmã é psicóloga. Sabe quanto é a consulta dela? 250. 45 minutos. Aí o cara senta comigo, com a minha esposa, passa a tarde todinha conversando os mesmos problemas do casamento dele, a gente dando conselho, orientando, vai por esse caminho, orando. Semana que vem o cara volta de novo, mês que vem o cara volta de novo. E ninguém tá cobrando por isso, não. Mas o cara diz assim, rapaz, eu reconheço que eu preciso fazer alguma coisa a mais. Então, no coração dele, ele decide. Eu vou dar a premissa pro apóstolo, que é o cara que ora por mim, cuida da minha vida espiritual. Então, não é nada forçado, mas é baseado no princípio de que o povo de Israel fazia. Mas se você não quer fazer, você é livre. Perfeito. Vamos lá. Pergunta do meu amigo pastor teólogo também, né? O Valdemir de novo aqui. Qual a diferença, boa essa pergunta, entre o evangelismo do G12 ou do M12, né? Em comparação com o evangelismo feito pelas demais igrejas evangélicas? Você se acha diferente no evangelismo? Não. A gente não se acha diferente. A gente acredita que as técnicas de evangelismo, elas mudam de acordo com o tempo. Por exemplo, eu sou do tempo que a gente evangelizava na praça. Com as cruzadas. Ligava, cruzada, etc. Ou então a gente saia um grupo de jovens com os papelzinhos na mão e ficava modificando. Nós distribuímos 3 mil folhetos. Ou então eu sou pregador de praça. Eu preguei em Praça do Ferreira. Na minha juventude, me converti com 20 anos. Eu preguei em Terminal Lagoa, dentro dos ônibus Parangaba, Terminal Parangaba, Praça do Henrique Jorge, Fortaleza, aquela região do Tom Bezerra. Então, eu pregava assim. Só que mudou. Nós acreditamos que o mundo fica dinâmico. Hoje não tem mais folheto, pastor Edilson. O folheto hoje é o quê? O celular. Nós estamos aqui evangelizando. Nós estamos evangelizando. Então, quer dizer, dentro do M12 é diferente? Não. O que muda é a estratégia. O que muda é a técnica. A visão celular vai ensinar que uma das melhores estratégias, não vou dizer que é a melhor do mundo, mas é uma das melhores estratégias de evangelismo, chama-se células. Mas eu quero evangelizar com folheto, tu é livre. Eu quero evangelizar pela internet, tu é livre. Mas nós defendemos que a melhor estratégia de evangelismo chama-se célula. E o que é que vai ser pregado na célula? A palavra de Deus. A minha palavra que é pregada dentro do ônibus, a minha palavra que é pregada na rua, na caixa de som. Só que a gente acredita na célula. A célula é a melhor estratégia porque a célula gera comunhão, relacionamento. Eu te convido para minha casa. Vamos lá em casa tomar um café. Tem uma reunião lá e tal. Aí tu, rapaz, eu vou. Então, o cara vai porque ele tem uma comunhão comigo, um relacionamento. Lá a gente faz uma célula. Dá a palavra, ora por ele. Eu tenho uma pergunta aí agora, né? Pode fazer. Pergunta assim, porque eu vejo o seguinte, nós, pastores, a gente tem todo um preparo, você como teólogos, estudamos, nós participamos de vários congressos, seminários, né? A gente, enfim, a gente realmente dedica-se, né? E a gente se prepara, inclusive muitos pastores se preparam até fazendo outros cursos, até como psicanálise, enfim. E aí você tem aquele líder, né, que muitas vezes não estudou certo. A parte teológica, né, estudou a Bíblia, ele tem muita vontade de estar servindo, e ali ele é levantado como líder de célula. Eu entendo que o líder de célula, ele tem uma função pastoral ali, né? Como é que o modelo 12 trabalha no sentido, vamos lá, a pessoa é líder de célula, ele tem muita boa vontade, no entanto, ele não tem preparo, e muitas vezes até preparo psicológico para lidar com os diversos tipos de traumas que uma comunidade traz, né? São diversos. Como você falou,
separação, casamento sendo destruído, jovens sendo muitas vezes molestados dentro da sua própria casa, que sofreram acolá, muitas vezes até uma situação de violência doméstica. Como é que você, como líder maior da sua igreja, né, lida com esse líder que vai estar lá na ponta, que ele é chefe de uma célula, mas, no entanto, ele não tem preparo? Você não acha que isso existe uma fraqueza e aí, às vezes, de melhorar, não vai adoecer, porque aquele líder que está na célula, ele não tem o preparo que o pastor dele tem? Como é que você resolve isso aí? Na verdade, o líder, ele está em constante preparação. Por exemplo, todos os líderes de célula têm que fazer os encontros, que são encontros de liderança, encontros para justamente treiná-lo. Ele tem que fazer a escola de líderes, que vai dar uma instrução básica para ele, e ele tem que estar sendo acompanhado pelo apóstolo. E outra coisa, o líder de célula não resolve os problemas da igreja. Ele não resolve os problemas que não estão na alçada dele. Então, se a pessoa está na célula ali, tendo ali um problema familiar... Ele dá um conselho inicial, mas ele diz assim, rapaz, no seu caso aqui, eu vou conduzir o seu apóstolo, eu vou pedir para que o apóstolo faça um gabinete e tal. Aí, pronto, o apóstolo acompanha. Ele não tem autoridade para isso. Não, ele tem autoridade para ir até o limite dele. Eles são orientados a isso. Ele não eu posso dizer, ele é um mini pastor. Não sei se essa seria a palavra correta. Mas os poderes dele de atuação são limitados. Ele não pode exercer o ofício pastoral. Ele não exerce o ofício pastoral, ele não dá ceia na célula, ele não batiza as pessoas. Entendeu? Entendi. Ele está ali como auxiliar. Por quê? Qual a ideia original, pastor Edilson? Sabe aquela igreja grande que está todo mundo em cima do pastor? E o cara não dá conta? Às vezes, muitos problemas pequenos. Que pode ser resolvido ali. Que pode ser resolvido, uma conversa e tudo. Conversazinha básica, conversa ali por ele, orou e sanou aquele problema. Então, vai levar para o pastor da igreja os problemas que não estão na competência. Agora, se o líder inventa de querer assumir aquilo que não foi lhe orientado, aí é problema dele, né? Mas a gente sempre está lá orientando e acompanhando. E todos os líderes, toda semana, a gente tem uma reunião com eles. Toda semana. Olha aqui, pode ter uma pergunta do filósofo, viu? Eita. Né? Agora o caldo engrossou. Pastor, o senhor não acha? Esse é um abraço ao nosso filósofo Gleison Ferreira. Uma honra você estar nos acompanhando aqui, professor Gleison. Ele que esteve aqui no debate na terça-feira passada, com um debate também pancada, viu? Foi um negócio o negócio aqui foi bom. E o Gleison aqui está nos acompanhando. Virou nosso fã de carteirinha, mas que é bom, né? Ganhei mais um ouvinte assíduo. O professor Gleison pergunta o seguinte: pastor, o senhor não acha que hoje o atual cristianismo tem muito de judaísmo e estamos esquecendo dos símbolos que a Igreja Católica muito mais conservou do que os atuais evangélicos? Eu acho que está muito em cima daquilo que você falou da romantização, da romantização, né? E aí, você acha que esse cristianismo muito judaico não apaga? Eu acredito que é isso, né? A história da Igreja Católica que foi tão conservadora com relação a isso? Nada contra o catolicismo, contra os irmãos católicos, mas a nossa Bíblia não veio de Roma. A nossa Bíblia veio do judaísmo. Jesus era judeu. Não estamos interessados em apagar ou dizer que a Igreja Católica não faz parte da história, ela faz parte. Agora, pelo contrário, dentro da palavra dele, eu acho que nós apagamos o que de fato era nosso. Nós tiramos do evangelho, da história do evangelho, o que de fato nunca era para ter tirado. Como é que um cristão que tem uma Bíblia na mão não sabe explicar o que é um candelabro? Como é que um cristão que tem uma Bíblia na mão fica encantado quando vê uma réplica lá da arca e ele não sabe explicar? Ele não sabe que arca é essa. O cristão não sabe da história, ele não conhece a história, ele está com a Bíblia e não conhece. Pelo contrário, o cristão tem que começar com a história lá do judaísmo. Ele tem que saber a história do judaísmo. Aí depois ele pode saber a história do catolicismo, do que aconteceu, por que Lutero rompeu com a Igreja Católica. E aí o caldo engrossa, ninguém vai entrar muito nesse assunto, não. Né? Vamos para uma hora de podcast aqui, eu não estou nem 10% das perguntas que tem aqui. Eu vou pedir para o pessoal para fazer perguntas, que é para terminar aqui pelo menos daqui a 2 horas, né? Mas vamos lá, tem uma pergunta boa do Cauã César, eu gostei dessa aqui também. A função apostólica na igreja primitiva era de plantar e iniciar a igreja em cidades. Ele está aqui, eu vou concordar e realmente é isso. Porque hoje alguns apóstolos ficam anos sem plantar novas igrejas e se perpetuam no poder de uma única igreja. É tipo assim, rapaz, eu acho que essa pergunta eu vou mandar para outra, né? A gente fala em apostolado, né? Ele está falando aqui no sentido restrito da palavra
da igreja primitiva, que o apóstolo é aquele implantador da igreja. Certo. E a gente vê muitas pessoas, hoje denominadas, consagradas como apóstolos, e que se perpetuam na igreja dele, não abre nenhuma congregação, né? Fica só na dele acolá, anos, né? Aí a pergunta que ele faz, né? Ficando sem plantar novas igrejas e se perpetuando no poder da única igreja. Aí eu acrescento essa pergunta, né? A diferença hoje do apóstolo da igreja primitiva para o apóstolo denominado, a função dele mudou? Certo. Né? Eu vi o podcast aqui do pastor Wagner, que é meu amigo, contemporâneo de faculdade e tudo. Inclusive, ele falou muito bem dessa parte. Algumas coisas perdeu aí no M12, mas na questão do apostolado, teve uma parte dele que ele estava aqui com o apóstolo Jonatas. Jonas, falando sobre a prática judaica, né? Pronto, exatamente. A prática judaizante. A palavra apóstolo é enviado, certo? De fato, quem foi apóstolo foi enviado, mas não quer dizer que o cara tem que estar sendo enviado constantemente. Não tá, a palavra não vai dizer isso. Por exemplo, eu fui enviado. Eu sou de Fortaleza, fui enviado para Maranguape. Então, basicamente, ao pé da letra da palavra, eu sou um apóstolo, eu sou um enviado. Mas eu tenho que continuar sendo enviado, dentro do que ele perguntou? Não, aí não tem essa necessidade de você continuar sendo enviado. Agora, o ministério apostólico está inserido nos 5 ministérios. Ele não precisa estar sendo enviado constantemente, não. Aí é outro ministério. Aí é o evangelista. O evangelista é que está sempre abrindo igreja, plantando igreja, etc. O apóstolo é o menor dedo, pessoal. Olha como o apóstolo é pequeno. Todo mundo diz que o cara é apóstolo. Pode ser que alguém utilizou o título para se envaidecer. Eu não pedi para ser pastor, meu pai fez uma oração no dia que eu me converti e disse assim, Deus, eu já estou com a idade avançada, faz do meu filho um pastor. Deus ouviu a oração do meu pai. Anos depois eu fui estudar teologia. Meses depois eu fui estudar teologia e depois fui consagrado a pastor. Ao entrar na visão celular, fui escolhido por uma equipe apostólica, pastoral, e fui indicado ao apostolado. Eu não pedi. Ao passar por um seminário apostólico com o apóstolo ainda e sua equipe, na verdade, dá vontade de desistir. Quer dizer que existe... Eu ia fazer essa processo, pergunta. Vamos já chegar lá, mas só aí, concluindo. Né? O apóstolo é o menor dedo. Uhum. Então, quem recebeu o apostolado por vaidade, recebeu errado, irmão. Porque eu, na minha cidade, só eu sou apóstolo. Tu imagina um cara numa cidade de 120 mil habitantes, chega lá de uma consagração apostólica, que tipo de situação é gerada na cidade? Esse cara é vaidoso, só ele quer ser apóstolo, para que esse negócio? Às vezes até entre os pastores. Então é melhor que eu não recebesse essa unção, esse título, entendeu? Ministérios apostólicos, o da aliança é o pastoral, o de coçar os ouvidos é o do mestre, o de apontar o dedo é o evangelista. Não, o maior é o evangelista e o de apontar o dedo é o profeta. Se o apostolado não existe, por que ele está lá inserido nos 5 ministérios? Se você me perguntar quais um dos erros da história da igreja, eu lhe digo, um dos erros que eu apontaria que a história cometeu um erro foi tirar o apostolado. Aí você pergunta, mas por que apóstolo? Ele responde. Porque nunca foi mandado tirar o apostolado da história da igreja. Não existe base bíblica. Ah, mas é porque os apóstolos só eram os primeiros de Jesus. Paulo não era, irmão. Apóstolo Júnior não era. Ah, mas é porque só daqui de Jesus você está querendo ser demais, não sei o quê. Não, irmão. Apóstolo é enviado. A história extra-bíblica, uma parte da história extra-bíblica, pastor Dias vai contar, que o apostolado começou a sumir da história porque os apóstolos morreram drasticamente. Me conte quem queria um título desse sobre a sua vida. Ah, aquele era o apóstolo fulano de tal. Como é que ele morreu? De cabeça para baixo. O outro. Ah, esse aí foi crucificado. Decapitado. Ninguém queria, meu irmão. Vamos acabar com esse título aqui. Vamos continuar pregando o evangelho de outra maneira. Mas ser apóstolo eu não quero. Histórias extra-bíblicas vão contar que esse é um dos motivos. Foi um dos motivos por qual foi sumindo. Por exemplo, sumiu uma igreja que foi promissora na questão do bispo. Foi universal. Uma igreja que consolidou o pastorado do Brasil, Assembleia de Deus. Um dos apóstolos que deu uma força muito grande para que ressurgisse o apostolado no Brasil, apóstolo Valdomiro Santiago. E hoje é natural. Hoje ninguém é mais tão criticado e recebe tanta pancada como antes.
Mas Perfeito. eu acredito perfeitamente que o apostolado nunca era para ter sumido. Agora, não é todo mundo pode ser, não. Pois é. Aí quais são as prerrogativas É o menor. para se tornar apóstolo aí? Vou dizer agora, é o menor. Mas cobre todos os ministérios. Ixi, agora sim vai descer, né? Olha o dedão, olha o dedão cobrindo. Eu tô com medo daqui a pouco olhar ele olhando para o céu, já tá indo olha o dedão cobrindo, é o menor, mas cobriu todo mundo. Por quê? O apóstolo tem que ser pastor, e eu sou. Eu lhe digo diante de Deus, eu sou pastor, estou lá na igreja há 20 anos, e o povo está lá me ouvindo há 20 anos. Eu tenho um membro que está lá comigo há 20 anos. Eu sou evangelista, porque foi eu que fundei do zero a igreja. Comecei do zero numa garagem. Eu sou mestre, porque já fui, inclusive, professor aqui, da sua faculdade dos núcleos. Entendeu? Eu tenho essa capacidade de fazer isso. E eu sou profeta, porque não sou porque eu que digo que você vai descer nas pessoas que dizem, apóstolo, aquela palavra que o senhor liberou, rapaz, aconteceu na minha vida. Eu digo pro pessoal da igreja, rapaz, tem dia que eu estou numa via profética. Porque o profeta não tem alisado. Então chega o dia que eu chego lá, pá, e falo, irmão. Foi Deus. Eu acho, depois eu fico pensando quando esfrio o sangue, rapaz, eu acho que eu fui duro. Mas o líder espiritual, tem hora que ele não tem que estar no profético mesmo, ele tem que ser forte. Porque tem muitos por aí que são só o pastorzão do amor. Esse não pode ser apóstolo, não. Tem pastor aqui na cidade de Fortaleza que diz assim, rapaz, na minha igreja de domingo eu nem prego. Eu não prego céu e não prego inferno e não prego nenhum assunto que vá constranger o povo. Esse nunca vai poder ser apóstolo. Esse nunca vai poder ser apóstolo. Tem outro que está aqui na igreja, é pastor não sei quantos anos, mas está lá por causa de dinheiro, aceitou o tipo de comportamento das pessoas, etc. Esse não dá para ser apóstolo mesmo, não, irmão. Apóstolo é assumir, acima de tudo, o quê? Ser perseguido. Porque assim que esse título entra na tua vida, tu começa a ser perseguido. Confusão grande, né? Confusão grande. Mas respondendo, qual você perguntou? Qual a metodologia de 2012? 2012 né? Para chegar a ser apóstolo, né? Bom. Tem que ter o quê lá? Quais são as prerrogativas para virar apóstolo lá, né? Não que eu queira fazer, não. É só para curiosidade do povo mesmo aqui. Mas você tem todo apóstolo. Não, mas eu Deixa eu quieto aqui. Deixa eu quieto aqui. Eu sou um pouco mais tradicional. Só aquele negocinho. Rapaz, é outra polêmica. O pessoal diz assim, rapaz, para ser apóstolo tem que ter igreja grande. Tem que ter dinheiro, tem que mandar uma primícia grande lá pro Renê, senão Renê vai olhar o piso lá, rapaz, esse cara só mandou 500 conto pra mim, isso é um liso, lá aquele comeu apóstolo. Porra, a apóstolo dele é tanta pancada. Quem conhece a apóstolo dele vê que ele é um cara tão do coração grande. Eu fui um dos caras que interpretei mal a apóstolo dele quando eu não conhecia. Tantas pessoas falam mal dele. A apóstolo dele não existe nada. Eu acho que no lugar dele eu seria mais exigente. Tem tanta gente que Deus abençoou, o apóstolo ungiu como apóstolo, a igreja cresceu, entrou na visão celular. Ministérios utilizaram do método, porque o método, ele é eficaz. As igrejas da visão crescem. Ah, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu sei, irmão, mas existe estratégia. Existe métodos. Existe amizade, existe a cobertura espiritual. Essa cobertura espiritual biblicamente falando, né? Tem algum versículo, curiosidade mesmo, tem algum versículo que... Paulo e Timóteo. Ah, perfeito, tá bom. Então, a cobertura espiritual é um relacionamento de amizade. Relacionamento de amizade, aquilo não é de orando autoridade. por ti, tu orando por mim, e essa cobertura vem mais pelo amor e carinho, pelo amor, né? Não existe obrigação nenhuma. Eu dou cobertura espiritual, pastor Luciano está aqui comigo. Perguntei ele quantas vezes eu liguei para ele, perguntei, pastor, a tua premissa, cara, tu não deu. Nós nem falamos de assunto de dinheiro. Ele passa por um seminário lá, escuta, e no coração dele ele diz, rapaz, eu quero honrar o apóstolo, porque eu saio lá do Maranguape, vou ajudar ele na igreja dele, tudo ele se sente naquela... Deixa eu ajudar menos combustível desse cabo aqui, né? Deixa eu pelo menos abençoar o cara que vem lá da igreja dele. A visão celular tem uma visão de reino. Me mostre qual outra denominação, qual outro modelo, qual outro método, que o cara sai da igreja, eu saio da minha igreja, que é Miri, Ministério Internacional Renovação, e vou lá para a igreja Vida Nova, do pastor Lucivânio. Eu não tenho nada a ver com o CNPJ dele, irmão, com a igreja dele. Por que eu vou lá ajudar ele, ajudar os líderes dele? Eu vou por uma visão de reino. Agora, o apostolado, não existe essa... Não, peraí, nós vamos aplicar aqui. O cara da igreja é grande, não sei o que, claro. Existem algumas coisas. Esse cara está há quanto tempo na visão? Todo ano apóstolo reúne apóstolos no Brasil. Entendi. Então, reúne-se os apóstolos, que no estado do Ceará, e a gente para e pensa, pessoal, tem algum pastor que na sua cobertura que você vê que ele tem
essas prerrogativas apostólicas que eu falei, ele é pastor, ele tem uma vida ilibada, ele tem um casamento abençoado, a igreja dele está indo bem, ele tem uma aliança com o M12, com os coordenadores e tal. Não, rapaz, tem, eu acho fulano de tal e tudo. Pois vamos indicá-lo. Aí ele passa pelo crivo nosso apostólico aqui, numa reunião nossa. O nome dele é indicado, passa pelo apóstolo Gilvan, que é o nosso supervisor, que é um dos 12 de Manaus do apóstolo René, e o nome chega até o apóstolo René. Entendi. E o apóstolo René convalida, e a pessoa vai para Manaus e lá ela é consagrada apóstolo. Vocês têm uma agenda, né? Vocês têm uma agenda de Porto Seguro, Isso. Manaus, Isso. Israel. Isso. Caso você não vá, leva uma pizza boa. E sai, perde o apostolado, né? Era bom, porque temos aí que merecia perder, porque não aparece. Mas essa exigência é do René não mesmo? Não existe exigência, existe orientação. O M12 é o melhor lugar de se andar. Tanto é bom que eu acho que se acochar, se ficar melhor. Eu acho que é tão frouxo, é tão à vontade, na minha opinião, é tão à vontade que não tem aquela exigência que tinha nossa, como você é de convenção, eu sou de convenção. Tu tem que ir, irmão, para a convenção lá. Tu tem que dar, por exemplo, eu era Batista Nacional, a minha igreja tinha que dar o plano cooperativo, que era os 10%, tá lá no estatuto. M12 tem nada disso. Você não deu não de ir lá pro René, não? Negativo. Não. Agora, quem quiser dar, é livre. Mas não tem uma normativa. M12 não tem CNPJ, irmão. M12 não tem estatuto, tem nada disso. É aliança. É por amor, é por honra. Agora, concluindo a agenda, existe uma agenda para o meu crescimento. O apóstolo Bruno, dentro da agenda do M12, Bruno, vai ter o congresso em Manaus, de honra. Vai ter o congresso internacional no meio do ano, que aconteceu agora recentemente. Vai ter o congresso de Porto Seguro em abril. E vai ter o evento de Israel. Esses são os 4 básicos. Uhum. É bom que tu vá, porque tu vai crescer, tu vai aprender. A visão celular se aprende na prática. Tem pastor que diz assim, rapaz, eu queria entrar na visão, me dá os livros. Eu digo, não, irmão, não é livro não, vamos pro encontro chorar. Entendi. Não, mas eu quero saber como é que faz. Não, primeiro tu vai lá, nós queremos que tu passe lá, senta na cadeira lá, igual membro. O cara, não, eu sou pastor há 30 anos. Não, irmão, então visão celular não dá para ti. Visão celular, M12 só dá para quem tem humildade de sentar na cadeira do encontro com Deus e ouvir participar do encontro. Se não dá para ti, tu não vai, não. Ah, mas eu tenho que ir para outro encontro também, mas eu sou teólogo, eu sou mestre. Irmão, se tu quiser ficar na visão... Tem que vir aqui para a cadeirazinha da disciplina. Sentar aqui a cadeirazinha para tu passar, porque tu só pode ministrar o que tu recebeu e viveu. Só livro é uma coisa. Prática é outra. Foi eu que senti, eu participei, eu vivi. É diferente. Rapaz, é muita gente aqui. Meu Deus, gente, eu quero pedir perdão. Volto, pessoal, eu volto. Eu vou pedir perdão, que não vai dar para responder tudo aqui. Eu vou passar aqui por cima várias perguntas aqui, né? O Josimar Amaro diz, como eu faço para crescer espiritualmente na forma do M12, ser um discípulo fiel? Ele faz a pergunta e já dá a resposta, né? Aí o outro aqui é do filme KKK, não entendi o que ele quis dizer. Aí, se há regressão, faça o que você vai descobrir, se há ou não. Eita, que é forte, é verdade. Então, ir para Israel é especialização na fé, o sacrifício de Jesus não é suficiente, é espetada. O sacrifício de Jesus é suficiente. Mas será que é interessante tu estudar a história e ver lá o túmulo que Jesus foi sepultado? Será que é interessante tu ir lá no tanque de Betesda para conhecer a história? Será que é interessante tu ir lá no Rio Jordão? Falando nisso no jornal, o pessoal se batiza lá de novo. O batismo que foi feito aqui no Rasvale, não? Porque... Lá não é batismo. Ah, não é batismo, não. Porque eu vi o pessoal batizando lá, não é batismo, não. É um ato profético. Ah, olha aí, ato profético, outra coisa. Esse ato profético aí... Eu vou aqui. Deixa eu tomar aqui mais uma água, que já tem agora. Vai mais água. Rapaz, vai dar 1h30, Bruno. A gente vai terminar isso aqui, não, mas tem 150 perguntas aqui. A gente tem que fazer parte 2, gente, porque não dá, não. Parte 2 de outro dia. Mas, pastor, ato profético. A gente vê muito isso também dentro da liturgia do M12, tem muito ato profético. Por exemplo, ali no Rio Jordão, a pessoa vai lá e 7 vezes, né? Mergulha 7 vezes. A gente vê na própria igreja, muitas das vezes, pastor, vamos fazer um ato profético. E o que me preocupa, né? E às vezes a gente recebe muito essa questão assim. O misticismo, eu vou tentar aqui fazer aqui um levantamento aqui. A gente vê muitas práticas místicas
através de objetos. Verdade. Né? Aquela questão, por exemplo, pega aqui tua água, coloca água nesse copo, que eu vou orar e essa água aqui vai entrar em você e vai trazer a cura. O outro pega e diz, olha, vamos fazer o seguinte, manda fazer um tecido bem grande, que eu já vi isso em igreja, né? Neopentecostal, e vai passar o manto. Né? E quando você tocar nessa bandeira aqui, você vai ser curado. Receba! Né? Esses atos proféticos e tudo isso, biblicamente falando, né? Como é que a visão vê isso e como é essa prática? Existe realmente essa cura nesses objetos que são colocados como objetos que passam agora? Isso não diminui o poder do evangelho, diminui o poder do Espírito Santo na vida, porque Jesus Cristo é que cura. Eu falo muito dessa paz, Jesus Cristo é que cura, é que sara, que liberta, e a palavra de Deus aqui, ela transforma, é suficiente. Como é essa questão dos atos proféticos aí? Aqueles que não gostam dos atos proféticos devem renunciar de participar da ceia, devem renunciar de participar do batismo nas águas, porque eles são atos proféticos. O que é um ato profético? É uma atitude, uma ação que eu faço no mundo físico que tem um significado no mundo espiritual. Tudo tem que ser com ordem e decência, pastor. O problema do povo é, como eu disse, brasileiro inventa muitas coisas. Então o cara inventa muito. Agora é o sal, agora é isso, agora vai aumentando o negócio, vai criando bagunça. Mas o ato profético existe. Vamos lá, a Santa Ceia. Eu estou comendo pão. Eu estou comendo pão, eu acredito que eu estou comendo pão. Eu estou bebendo vinho. Ali, quando eu martino, é o corpo de Cristo, é um símbolo. Na minha visão teológica, é o símbolo do corpo e do sangue. Mas o mundo espiritual entende que eu sou um participante do corpo e do sangue. Jesus mandou fazer isso. Aquilo é profético. É um ato profético. Aí o cara vai ser batizado nas águas. Vai morrer o velho homem, nascer a nova criatura. Mas não é só um banho na piscina, irmão? Não é só um banho no mar? Mas o mundo espiritual vai entender que ficou o velho homem nas águas, nasceu a nova criatura. É um ato profético. Então, nós fazemos atos proféticos em alguns momentos. A gente acredita. A gente vai lá nos poderes constituídos da cidade e ora. O macumbeiro, outras religiões, como diz agora, para não dar... Macumba gospel? Não, o macumbeiro, para não dar processo, religiões afrodescendentes, eles fazem os atos proféticos deles. O cara não bota lá a galinha morta, não sei o quê, as velhas, etc. Aí eu chegando, não seria é um ato profético do mundo espiritual lá. Uhum. Então, existe atos proféticos, sempre existiu. Agora, me respondam os críticos de plantão. Por que a água estava amarga, lá nas águas de Mara, e foi jogado lá um pedaço de madeira, lá, um galho, nas águas de Mara, e ela ficou doce? Isso não é um ato profético, não? Como é que esse galho teve o poder de mudar essa água? Isso é ato profético. Agora, quem não tem a leitura espiritual, ficar pegado, por isso tem que ir para Israel. Ficar pegado ao pé da letra seca, a letra mata, querido. Só a teologia mata. Tem gente cheia de teologia aí, o ministério nunca prosperou, é pastor de igreja que não é mais pastor. Eu conheço um monte da minha geração, porque fica pegado só a letra. O crente tem que ter duas pernas. Tem que ter a palavra e tem que ter o espiritual. Vamos lá. O Grace faz um comentário aqui: aperfeiçoamento espiritual está no encontro com Deus, não com espaço geográfico. Se fosse assim, lá só teria santo. Ele falando de Jerusalém, né? Eu encontro, acho que no momento aqui, alguém fez um comentário aqui de encontrar Deus no Israel. Não, mas ninguém vai encontrar Deus em Israel, de Deus no nosso quarto. Isso. A gente vai só por conhecimento. Aqui de Israel é o relógio das nações, cuida, sim, vamos para Israel, também o pessoal, vamos para Israel, já quero fazer aqui. Bora, já... a caravana depois. Deu caravana aqui, eu estou dentro. Quero participar de todos os encontros. Eita, botar até o fogo aqui. Olha, o povo do M12. Reencontro e tal. Rapaz, tem M12 se denomina como... M12 classifica pentecostal, tração reforma. Boa. Elber Martins. Como M12 se classifica? Pentecostal, tradicional, reformado ou neopentecostal? Neopentecostal. Teologia da prosperidade da dentro do M12? Tá. Todinha. Nós acreditamos na teologia da prosperidade. Tá vendo aí, povo? Então, teologia da prosperidade. E quem não quiser prosperar pode ficar pobre. Isso é livre. Ninguém é obrigado a crer, ninguém é obrigado a prosperar. Agora, eu não acredito num Deus que não prospera o seu povo.
Eu não acredito, pastor Edilson. Eu vim numa favela, pastor Edilson. Na casa que meu pai morava, que eu nasci, pastor Edilson, só tinha um banheiro. Nem banheiro tinha, na verdade. Tá, e se a pessoa está na tua igreja, chegou lá, pobre, Certo. e ela já está com 10 anos na igreja, mantém pobre, essa pessoa está com pouca fé? Ou é porque Deus quer que ela seja pobre? Como é que é esse negócio? Deus não quer que ninguém seja pobre, na minha visão. E por que ela não é pobre? Porque cada casa tem... pecado? Não, pecado pode ser. Pode ser. Cada casa é individualizado. O que é que ele entende de lei de plantar e colher? Como é que ele está na igreja, mas ele é crente mesmo? Ele é fiel aos princípios? Ele está trabalhando, que é um dos princípios da prosperidade? Não existe prosperidade sem trabalho, não. A Bíblia diz que tem ganhado o sol do teu rosto. O cara está lá, aposta, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Sim, mas é um preguiçoso. É um cara sem visão, um cara que não procura conhecimento. Prosperidade existe vários fatores, não existe um milagre. Entrou, dá a tua oferta, teu dízimo, recebe a bênção, mano, tu tá rico. E a prosperidade só é financeira? Não. Aí vai mais além. Prosperidade é um conjunto de fatores. Tem muita gente rica, pastor Edilson, e não é próspero. Minha irmã é psicóloga, ela não pode contar os segredos do gabinete dela com os pacientes, mas às vezes ela solta por alto pessoas que ela também não. Se ela me contasse o nome, eu não sei quem é, mas ela diz assim: meu irmão, ela é psicóloga e pastora. Eu posso até convidá-la depois para algum assunto psicológico aqui, algum tema dessa área. Ela diz: olha, os caras mais ricos que aparecem, os pacientes mais complicados que eu tenho são os ricos, filho de rico. Por que um rico se suicida? Porque ele não é próspero. Porque a prosperidade é o cara ter dinheiro, está inserido, o dinheiro está inserido na prosperidade. Mas o dinheiro é um dos fatores da prosperidade. O cara pode ter muito dinheiro e não ser próspero, porque a prosperidade é ter dinheiro, a prosperidade é ter saúde, é fundamental. Eu posso dizer para você que eu sou um cara próspero. Ah, mas você é um milionário, aposto. Não tanto como o pastor Edilson. Verdade, eu sou milionário, viu? Eu creio, eu recebo, tá aí. Esse é o tipo da profecia que eu não tenho esse problema, rapaz. Entendeu? Eu queria ter 10% do que o pessoal acha que eu tenho, sabia, Apóstolo? Porque eu. Amém. Rapaz, eu não tanto, mas eu sou abençoado financeiramente, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho pais para dormir, eu tenho filhos que estão na submissão do Senhor. Então eu tenho todos os componentes da prosperidade, irmão. E muitos têm só dinheiro. Quem tem só dinheiro não é próspero. Eu sou um pouco resiliente na questão da teoria da prosperidade, mas no discurso de tentar culpabilizar o sucesso financeiro de A e B, né, por conta de como você falou, a questão do porque talvez não esteja seguindo os princípios, porque eu acredito muito, eu diria assim, acredito muito na determinação de Deus, né, na vida da pessoa, e que a prosperidade não se resume apenas na questão financeira. Mas eu vejo muita prosperidade, por exemplo, daquela pessoa que está lá na favela, certo, e que às vezes está até passando uma certa necessidade financeira, mas ele tem paz no coração, ele tem uma família temente a Deus, e é uma prosperidade grande, porque ele dorme no travesseirozinho dele com a cabeça dele, tem ninguém lá, está culpabilizando, ou chamando ele ladrão e tudo. Então, assim, muito bom. A minha prosperidade que eu prego na minha igreja é assim: rapaz, Deus quer que você seja próspero. E a maior prosperidade é a paz no coração que vem através do Porque o cara pode não querer ser rico. Pronto. Porque tem gente que diz assim: aposta, eu não quero ser rico, aposta. Pronto. O pastor Edilson, eu já fui em casa de membro da minha igreja, o cara ganhou 2 salários. Ele, uma mulher, outro. Vive bem. Aí eu já fui na casa de outro que ganha, um exemplo, 5 vezes mais do que ele. Aí eu olho para a casa do cara ganhando 2 salários e digo: esse cara é mais próximo que aquele. Não está devendo ninguém, não tem a conta ninguém, a casa toda organizada, a família do cara é uma bênção, os móveis da casa dele, até a sujeira que você encontra numa casa já é diferente. Olha, aquele cara ali é próspero. Olha aí a casa dele, ele cuida. Você vai na casa de uma pessoa que não tem muitas posses. A minha esposa ela gosta muito de ver. A minha esposa tem umas coisas que eu disse: minha filha, ela adora arear panela. A pessoa, é difícil mulher gostar de arear panela, né? Tem mulher que não quer arear panela por causa das unhas, né? A minha mulher gosta da panela de casa areada, e quando ela vai para algum lugar que não tem a panela areada, assim, olha ali, minha gente, a mulher não areou a panela. Esse jeito não é todo mundo, a panela encardida, né? Então, irmãs que estão aí, areia a panela, rapaz, né? Bota uma luvazinha e areia, deixa ela bem. Mas voltando aqui, sem falar de panela, o pastor Valdemir, ele faz uma observação: batismo e ceia são ordenanças de Jesus, não tem nada a ver com ato profético. É o que ele diz, né? Aqui é ordenança, mas é profético. É um ato profético. Pronto, rapaz, a gente...
Deixa eu passar mais 2 perguntas, não terminar, É uma pessoal. ordenança, com certeza, é uma ordenança. Eita, Quando ele glória a explicar Deus, porque que as pessoal. águas de mar ficou... Parabéns, ser mandamento, celebrar a Se é profético ou Páscoa. não. Após o milagre que Deus te usou através do Senhor com a vida de meu filho, que é o Rubens Bezerra falando, né? Que tamo junto, a prova bonita, tem muito gatilho, mas não sai. E aqui tem o pessoal dizendo, eita, rapaz, eita, glória a Deus, vamos lá, parabéns, apóstolo. Ministério Batista Átrio, faz 12 anos de visão celular, gratidão, pastor Vital tá falando aqui, Amém. né? Joel disse... pessoal do Cunha Será, Batista Átrio. Joel Thiago, o Joel tá conosco, rapaz. Rapaz, Joel tá sentindo tua falta. O Joel ele faz boas perguntas. Deixa eu procurar dele aqui, né? Ele primeiro faz uma observação: batismo e ceia são as 2 únicas ordenanças de Cristo. E a Essa do Paulo não. foi o próprio Deus quem falou. Se quisesse, não foi? Essa do Paulo foi o próprio Deus que falou, que fizesse, não foi? Aí quando tu fala o negócio da água. Né? Aqui foi uma coisa, a ordenança de Deus, né? Arrasou a apóstolo enquanto é temendo. Eita, pai. Eita, pode chorar. Eita, pai. O Vingador só entende de Marvel. Eita, meu Deus do céu. Para o negócio aqui. Claudei Pô diz, porque, pelo que eu estou entendendo no chat, a divisão dentro da própria igreja não seria um sinal de que o M12 tem que fazer uma autocrítica. É porque no chat aqui, apóstolo, que você não está acompanhando aí, o pessoal estão se... Não, mas esses que estão criticando é porque não são mais do M12. Quem está dentro do M12 está na paz, irmão. Quem está na igreja do M12 está tranquilo. Ele não vai ficar criticando o quê? Se ele está bem lá. Quem está na sua igreja está em paz. Agora, os que saem ficam com críticas, porque tem suas dificuldades, suas críticas, amém. Mas não é dentro da própria igreja, não é isso aí. Essas críticas não é dentro da própria igreja. O Joel foi um comentário que o ato profético pode funcionar como uma placa de trânsito e como um fotossensor. A placa até que pode obedecer, mas desobedece o limite do fotossensor. Não entendi bem o que ele quis dizer. Vamos lá. Uma dica para ser próximo é manter o funcionamento tudo que tiver. Não troca ou vende se funciona. Muito bem. Né? Quer ser próximo, né? Manter as coisas como estão, organiza as coisas como tá, né? Não existe prosperidade para a gente desmantelado, não. Isso é uma verdade. Irmão, pois eu vou parar por aqui porque é muita gente aqui, né? Avisamos que estamos com a matrícula aberta. Boa. Você aí gostou do podcast? Pois é. E nós vamos continuar com nossas matrículas abertas, tá? Tá chegando o mês de julho, agosto, vamos dar uma renovada aí, né? Faça um ato profético, se matricule na Faculdade Marcis Baturité, né? Na teologia, né? A gente tá no M12. A gente tá com a nossa matrícula aberta. Coloca aí o telefone aí, pessoal, aí, de onde é que você contacta. Nós estamos com um projeto, pastor, muito interessante. Quer ver, você tem alunos ali do Maranguape, tem aluno lá da Redenção e tudo, e não está formando turma. Nós estamos com a turma sala virtual. Então, nós estamos em encontro remoto com nossos professores, mestres doutores. Você se matricula, assiste na comodidade da sua casa, tem encontros quinzenais, e ali você aprende, discute, fala como nós estamos falando aqui. Então, você quer uma boa teologia, se matricular numa faculdade credenciada pelo MEC, com nota máxima, viu? A gente quer excelência todo tempo. Fale conosco, né, na Faculdade Marcis Baturité. E vamos aqui, já está aí o nomezinho, está aparecendo aí. Estamos com 1h30, já batemos recorde aqui, não só de pessoas no chat, né? Parabéns, né? E agora eu quero saber assim, como é que a gente faz para sortear esse livro? Como é que a gente faz aqui? Você que está... uma pergunta, eu acho que vou procurar a pergunta mais interessante aqui, o que é que vocês acham? Eu não sei se eu vou... Provavelmente toda pergunta foi interessante, né? Vamos fazer o seguinte, dá uma ideia aí, minha equipe, como é que eu faço? Tem um histórico de perguntas, você pode, sei lá, chuta um número aí e olha qual Pronto, eu vou fazer isso. Né? Eu vou pegar o seguinte, a pergunta de número 15, anota aí, a pergunta de número 18 e a pergunta de número 12, já que nós estamos falando em 12, né? O 12. A pergunta de número 12, 15 e 18. 12. Os meus assessores aí vão ver quem foi que fez as perguntas, se está dentro dessa relação, e aí você ganha o livro, você vai colocar no chat, você que vai ser sorteado. Você me dá o seu endereço e a gente manda pelo correio para sua casa. Se você for de Maracanã, eu venho buscar aqui no meu escritório, porque eu economizo mais, né? E não gasto dinheiro com Sedex. Mas, se não, a gente vai ver aí quem foi os 3. E enquanto a minha equipe está procurando,
Apóstolo Brunildo, faça suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer, cara. Amém. Foi muito bom Amém. o esclarecimento. Eu acredito que desmistificou muito. Amém. Né? A gente vê, como você falou no início da nosso podcast, né? O tanto quanto existe preconceitos, né? De pessoas assim, que talvez não tenham conhecimento do que é o modelo, como você falou, né? Aqui eu aprendi muito, né? Inclusive que gafanhoto não é o bicho, é fruto, foi uma das maiores aprendizados para mim. mas, assim, brincadeiras à parte, eu sou brincalhão mesmo, Amém. O pessoal já me leva na esportiva, né? Eu acho que eu sou o pastor mais gado de Fortaleza, viu? Rapaz, porque é e eu brinco lá na minha igreja do mesmo jeito, né? Mas, assim, eu fico muito feliz com os esclarecimentos. Eu acredito que foi um podcast de grande importância, porque desmistifica esse lado preconceituoso que muitos têm, né? A gente entende que esses debates aqui no chat e tudo, mas, no final, eu entendo e compreendo que todos nós temos, sim, uma visão única. A gente pode discordar muitas vezes de dogma, de como modelo de trabalho, mas uma coisa é certa, nós temos em comum que Jesus Cristo salva, ele é a única verdade, ele é o único caminho. Então, isso, mas o que nos une é mais forte do que as nossas divergências teológicas e dogmáticas, né? E eu pensando teologicamente é isso, né? Então, eu quero que você faça suas considerações finais aí. O maior desmistificador dessa situação toda foi Silas Malafaia. Passou anos e anos e anos com um entendimento errado, até o dia que ele conheceu o apóstolo René Terra Nova. E levou o René lá para pregar lá. Marcaram um almoço em São Paulo. Silas pediu para marcar esse almoço. E lá ele pediu perdão ao apóstolo René. Por ele ter passado tantos anos falando contra o M12, contra a visão celular. E ele entendeu que o apóstolo René era homem de Deus assim como ele era. E hoje são amigos para a glória de Deus. Isso é bom, porque Deus está na unidade. E o que nos une é muito maior, porque no céu não vai ter placa. Esse é do M2, esse é G12, esse é Batista. Isso não vai ter. Então, os nossos pilares, eles são os mesmos, né? Então, eu quero agradecer, pastor Edilson, por estar aqui. Quero aqui deixar também o meu @ do Instagram, @apbrunildo, né? Aqueles que não nos seguem. Quero dizer que esse ano também eu sou pré-candidato a deputado estadual. Olha aí, pessoal, você que não tem ainda o seu candidato a deputado estadual, né? Pois é, tem uma opção aqui, pastor Edilson pedindo, pronto, vai estourar de voto. Eita, Jesus! Sou escolhido pelo M12, nas igrejas do M12, para representar, ser o representante na Câmara Legislativa. E é um desafio, né? Estamos aqui na necessidade de receber as orações dos irmãos para essa grande jornada que temos a enfrentar pela frente. Então, você que não me segue, siga aí. Você vai acompanhar o meu trabalho aí no @apbrunildo. Brunildo só tem eu, viu, pastor Edilson? Amém. Esse nome difícil é o meu mesmo. Só botar Carlos Brunildo aí no Instagram que você vai achar. Amém? Amém, amém, amém. Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Quem não gostar de 12, não gosta de Apocalipse 21, 12, para encerrar. Diga lá. A Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 12... tinha um grande alto muro com 12 portas, nas portas 12 anjos, nomes escritos elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. 14, o muro da cidade tinha 12 fundamentos e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 16, a cidade estava situada em quadrados, seu comprimento era tanto como a largura, e mediu a cidade com a cana de 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura eram iguais. E mediu o seu muro de 144, que é 12 vezes 12, e 4 côvados, conforme a medida que é a de anjo. Quem não gostar dos 12, sinto muito, não vai gostar muito da Nova Jerusalém, porque lá tudo é 12. Vamos Deus lá. abençoe em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver aqui, então, quem foi os contemplados, né? Eu estou aqui delando, tá me passando aqui, né? Vamos lá. 12, 15 e 18, né? O 12 foi a Ana Flávia, é isso? A Ana Flávia foi a pergunta de número 12. Então, Ana Flávia, coloca no chat aí o teu endereço, né? A Ana Flávia é o filho filha do Flávio, é? Eu não sei. Se for, eu entrego por... vou botar o número aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar o número do Natanael, que é o nosso coordenador de curso de teologia. Você vai ligar para ele e vai a Ana Flávia, a Larissa Mendes
E os Vingadores ganhou também. Rapaz, o cara veio se vingar. O Vingador ganhou também um livro do Brunildo, só para te fazer bênção para você. Pronto, vai ser abençoado. Vai ser abençoado com o livro, então, Vingadores aí, que eu não sei quem, você vai ligar aí pro número aí do Natanael, né? Vingador, tu liga aí, vai dar certo, tu pode vir voando, tu pode vir aí, sei lá. Porque Vingador anda voando também, né? Que tem né? O Tocha Humano é um dos Vingadores. Esse aqui é Tocha Humano, que ele arrumou. Esse é fogo. Esse aqui é fogo, viu? Ele agitou aqui o nosso podcast. Então, Larissa, Ana Flávia e Vingadores, né? Você entra em contato por esse número que está aí no chat, né? Já está aparecendo também aí, né? E a gente vai pegar seu contato e vai mandar o livro do pastor Carlos Brunildo para você, na sua residência. Olha que coisa boa, né? Amém. Basta mandar o endereço aí, ok? Irmãos, muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez agradecer ao apóstolo Brunildo por essa tarde maravilhosa que Deus nos concedeu através da sua vida, apóstolo. Glória a Deus. Dizer para você, e aqui eu estou vendo no chat, muita gente vai votar em você, viu? Eu vou votar. Eu acho que aqui, pelo menos, se depender desse chat aqui, tu tá eleito. Porque teve gente aqui falando que ia votar contigo aqui, né? Mas você tem opção. Tá aqui um grande amigo, né? Um homem de Deus que coloca seu nome aí para estar ali pleiteando, né? Amém. Na Assembleia Legislativa, né? E trazendo, eu acredito, após uma das coisas que a igreja tem que se preocupar nesses últimos momentos, né? Que assim, verdade. Que antecede a vida de Cristo, que Jesus Cristo está voltando, viu? Não é brincadeira, não, tá? Tá voltando. Tá estreitando, né? O negócio está estreitando. Mas nós temos que ocupar espaço como igreja, né? Verdade. E dentro do poder legislativo, né? Esse ano é decisivo. Esse é um ano decisivo, a gente tem que estar aí ligados, antenados, né? Então, se você tem uma opção, procure sempre votar em pessoas que têm princípios bíblicos cristãos, né? Não estou me desfazendo dos outros, mas assim, eu opto a dar meu voto àquelas pessoas, aqueles candidatos que têm ali princípios cristãos. Que pensam igual a nós. Né? Que pensam igual a nós. Isso é normal. Defende a nossa causa. Amanhã vai ter. Você pode ser contra a minha causa e votar em outra pessoa. Isso, nós somos livres de voto. Voto é livre, né? Ok? Que Deus nos abençoe. Vamos orar para finalizar, então. Amém. Obrigado à minha equipe maravilhosa aí que trabalhou. Foi muito hoje, né? Vamos entrar de férias, viu? Próxima terça não vamos ter, não. Bota no chat aí. Não vai ter, não, viu? Dá um linkzinho, um likezinho aí, né? Para aumentar aí, né? Essa terça-feira e a outra, eu vou estar de férias. Eu preciso tomar um banho de praia, né? Eu vou ali tomar um solzinho com a mulher, comer um peixe frito. Eita glória, né? Se for lá pro Iguape, você me diz. Eu vou pro Iguape. Eu vou que é no Iguape mesmo, sabe? Vai bater lá, comer um peixinho com a gente lá, vou estar lá pelo Iguape mesmo. Eu sei onde é aquela casa. Pois é, né? E vamos lá, né? E vamos estar descansando, então, essa próxima terça. Não, voltamos na primeira terça-feira de agosto, dando continuidade no nosso podcast Pensando Teologicamente. Vamos orar. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus. Obrigado por essa alegria, ó Pai, de estarmos nessa tarde aqui, ó Pai, falando um pouco mais sobre o Teu reino, Pai, aprendendo cada vez mais sobre a Tua palavra. Vem, Deus, com Teu olhar de misericórdia, nos contemplar, Pai, trazendo a Tua paz, trazendo, ó Pai, a Tua proteção, nos dando direcionamento e sabedoria, Pai, para nas nossas decisões, nossas escolhas, Pai. Aqui te apresentamos também a vida do apóstolo Carlos Brunildo, Senhor. Obrigado. Ele que tinha essa visão, essa missão, Pai, de pleitear, ó Pai, um cargo ali na Assembleia Legislativa do nosso Estado, que Tu possa conduzir, que Tu possa direcionar, dar sabedoria a Teu filho, Pai, e que tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu querer. Assim, Deus, nós nos despedimos e agradecemos por mais esse momento que Tu nos concede. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fique com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir. Forte abraço.